Fala família, Rodrigo falando aqui. E obviamente, né, dado tudo que aconteceu, você sabe muito bem que eu estou fora do Rio de Janeiro, estou fora do nosso estúdio, a gente está marcado para retomar os nossos trabalhos aí na quarta-feira agora, dia 7. Mas, obviamente, vocês me conhecem, sabem que, primeiro, Bitcoin rompendo 90, indo em direção aos 93, entregando para a gente uma clara tendência de alta local. Obviamente, tem que ficar de olho para ver se a gente não vai tomar aquela manipulada de volta, né, todo mundo ser violinado de volta. Mas eu vim aqui mais uma vez mais para preparar vocês, desejar um excelente ano novo para vocês, para todos nós, né, que seja um ano quase que inversamente proporcional ao que está acontecendo em palco geopolítico, né? Mas eu vim aqui, na verdade, trocar uma ideia com vocês, uma ideia rápida. Primeiro porque eu acho que o trabalho não para nunca, né? Obviamente eu estou aqui na Bahia, me encontro agora em Arraial da Ajuda no meu último dia de viagem, volto completamente recarregado, graças a Deus. Espero que vocês também tenham tirado tempo para aproveitar os familiares de vocês, construir o que fica aí uma vez que a gente vai, né? Mas eu volto aqui para a gente trocar uma ideia muito sincera a respeito de tudo que está acontecendo. Vocês sabem que desde que a Rússia e a Ucrânia começaram a ter todo aquele embate, desde que aquela invasão aconteceu, desde que a gente viu um desafio claro à hegemonia americana através, né, com um retorno aí de eventos geopolíticos gravíssimos, a gente tem mais um capítulo agora no início de 2026, né? Vocês podem ver que eu estou com um calor desgraçado aqui, eu consegui uma sala de reunião aqui no hotel, mas o ar-condicionado ainda não fez efeito. Mas voltando, honestamente, você sabe muito bem que isso tudo não tem nada a ver com ajudar pessoas só por ajudar pessoas. A gente sabe muito bem que o palco geopolítico ele é naturalmente um palco de interesses econômicos. E na quarta-feira agora eu vou conseguir esmiuçar para vocês tintim por tintim do que eu acho, né, da minha visão e da visão da Liga por tabela a respeito de tudo que está acontecendo, né? A gente sabe muito bem, acho que vamos ser sensatos e o mais sensato que a gente pode aqui, né, o mais maduro que a gente pode de comemorar pelo povo venezuelano, né, que foi completamente triturado socioeconomicamente por uma liderança extremamente corrupta e que, honestamente, não deveria estar ali, né? Mas a gente tem que ser maduro também de reconhecer que o que os Estados Unidos está fazendo é brincar num playground que só ele pode fazer isso, né? A gente sabe muito bem que não é muito sobre libertar o povo venezuelano, né? Isso aí a gente sabe muito bem que foi, né, uma vitória para o mundo inteiro, uma vitória para o mundo democrático, que um ditador tão, honestamente, tão insensível com a própria população tenha saído, né? Isso aí acho que qualquer pessoa com 2 neurônios consegue concordar que foi bom para a população venezuelana. Obviamente vai ficar um vácuo de poder enorme, e isso é o que mais preocupa a gente, né? Mas para mim o mais importante, né, e que eu acho que a gente tem que ponderar bastante, que é o que eu vou trabalhar com vocês de maneira bem mais profunda na quarta-feira agora, é justamente o precedente que isso abre, o que está permeando isso tudo. Já, honestamente, já dá para ver que esse ataque que os Estados Unidos fez para capturar uma Maduro não é um ataque que veio da noite para o dia, é um ataque que está sendo programado há muito tempo, é uma jogada extremamente importante nesse palco, nesse tabuleiro de war misturado com o banco imobiliário que a gente conversa bastante aí, né? Eu vou desenvolver isso para vocês de um jeito absurdo. Tem planta americana já preparada para processar petróleo venezuelano, tem já a reserva que, em teoria, de cripto e de Bitcoin que era utilizada para perpassar as sanções americanas também vai ser provavelmente capturada aí pelos americanos. A gente vê aí uma tomada de assalto gigantesca e prepara, porque talvez o conteúdo que a gente vai, a live que a gente vai fazer para abrir o ano vai ser completamente inacreditável, assim, da gente começar o ano entendendo o tom da situação, entendendo quem são os jogadores mais importantes, entendendo provavelmente para onde a gente vai daqui e principalmente, e agora que vem o ponto principal, aonde está a cripto no meio disso tudo. Porque, cara, mais uma vez, tudo que vocês estão vendo é um mundo no qual o dinheiro quebrou, o dono do dinheiro está sendo desafiado e as devidas medidas estão sendo feitas para proteger. Tudo que vocês estão vendo agora é um grande desafio à hegemonia americana, né, no caso, o tom que a gente vem vivendo ultimamente é isso. E o último capítulo que a gente teve, né, a última jogada que os americanos fizeram em prol de se manter no topo, foi feita agora, né, na tomada do Maduro. Então, obviamente, né, estou muito feliz aí com o Bitcoin ter feito esse movimento de alta enquanto isso tudo acontece, né, querendo ou não, lembra que o próprio
O próprio líder da BlackRock, né, o Larry Fink, já deixou na cabeça dos investidores mais proeminentes aí, e de todo mundo que está de olho nisso, que Bitcoin é uma proteção contra desníveis, contra qualquer tipo de problema geopolítico, né, qualquer tipo de... Basicamente é um hedge global a esse tipo de situação, e ver ele se comportando dessa forma em dias no qual isso acontece é honestamente muito bacana pra gente. Obviamente que é uma janela pequena de tempo, isso pode ser só um evento de short squeeze. Tem algumas coisas que entram aí em conjunto que podem fazer com que esse movimento não necessariamente venha só por causa dessa insegurança, né? A gente sabe muito bem que o mercado não está sendo o mercado que está conseguindo treinar-se da maneira mais livre possível, então obviamente que tem bastante de ruído de curto prazo nisso, e eu vou tentar esmiuçar isso para vocês também uma vez que eu estiver na frente das telinhas do computador aí. Do mais, cara, né? Só espero que vocês, né? Hoje esse é um videozinho extremamente breve, é um videozinho que, na verdade, eu venho só, mais uma vez, desejar em nome da Liga, em nome de mim aí, um feliz ano novo para vocês, e nos vemos na quarta-feira, né? Já vou deixando aí, já vou alugar um triplex, um quadriplex na sua cabeça aí, porque quarta-feira a gente chega mais uma vez entendendo o mundo como ele é, né? Sem firula, entendendo que não tem bonzinho, malzinho, tem interesse. Honestamente, do ponto de vista de um historiador, é muito pano para manga aí, e a gente vai mais uma vez começar o ano com o pé direitaço, né? Começando o ano da melhor maneira possível, assim... Eu falo para vocês sempre que o Trump é um cara que eu tenho todos os meus problemas com ele, né? Mas é um cara que me dá muito pano para manga aí. É bem possível que o que a gente vai ver na Venezuela, dependendo de como isso aconteça, seja mais um país que está entrando agora para a asa americana, ou que vai agora entrar de vez para a asa de influência americana, através das empresas, através, né, eventualmente vamos ter uma reconstrução aí da Venezuela, com bastante ajuda americana, né? E a mão de troca para isso, obviamente, vai ser toda essa matéria-prima que está lá, né? E antigamente, né, a gente sabe que antigamente existia um glamour maior a respeito de talvez florear um pouco, né, romantizar a situação, para que os interesses ficassem um pouco mais escondidos, né? Mas dá pra ver que o Trump, né? O bom do Trump é que ele é um cara sem verniz nenhum. Ele é um cara que ele não consegue segurar nada, ele não consegue fazer... Ele não consegue fazer sala, ele não consegue mentir, ele não consegue... E isso é bom pra gente em algum nível, tá? E tá claro, né? Não sei se vocês viram, mas não tá nem se discutindo se é ético ou não pegar as coisas, né? Pegar petróleo da Venezuela, pegar coisas da Venezuela. O argumento já está dado, o Trump já apareceu falando que é tudo deles mesmo, que eles vão pegar tudo mesmo, e que a China pode ficar despreocupada que, né, a fatia do bolo dela também vai ter, na verdade o mundo inteiro vai receber a sua fatia do bolo, então vai estar todo mundo aí subornado também para não falar muita coisa. É só impressionante para mim de ver que as narrativas realmente só estão sendo utilizadas para a coisa não sair do controle completamente, porque os interesses já estão jogados a céu aberto, né? Realmente impressionante de ver que os Estados Unidos abocanhou a oportunidade perfeita em alguns níveis, né? Do ponto de vista de uma jogada no tabuleiro, que é o que a gente vai comentar mais na quarta-feira agora. Foi uma jogada extremamente inteligente, né? Mas isso do ponto de vista de enxergando o jogo global e o que os Estados Unidos fez para tentar se manter no topo, né? O desdobramento disso vai ser bem interessante de acompanhar, né? E mais uma vez, fechando aqui, não quero que ninguém... Assim, peço que antes de qualquer coisa, cara, respeita a opinião do próximo. A gente vai ver aqui muita coisa aparecendo. Inclusive, até dentro da própria liga, a gente tem aí também visões que não estão 200% alinhadas a respeito de se isso foi muito bom ou se foi muito ruim, né? A gente consegue dizer que a gente consegue, com maturidade, dizer que isso foi bom para o povo venezuelano, mas em compensação abre uma porta, abrem-se, né? Ligam-se os alertas ferozíssimos a respeito do preceito que se abre, né? Da tomada de ação possível que o dono do mundo pode fazer a qualquer momento no estalar de dedos e basta uma narrativa convincente. Falo para vocês sempre que o mundo navega sempre em narrativas hollywoodianas convincentes. Dessa vez, entrar num país de um cara que é extremamente corrupto, extremamente injusto, extremamente totalitário, é a desculpa perfeita. É o que eu falo para vocês sempre, cara. No fim do dia, se a narrativa tá lá, se existem as desculpas para aquilo acontecer dentro de um escopo plausível, tá feito. A gente vai ver, não sei se vocês sabem, mas dentro do próprio Estados Unidos, né, obviamente, se eles se prezam como nação democrática e como base de democracia para o mundo todo, a gente vai ver a justificativa legal disso apareceu, né, a disputa legal disso apareceu ao longo de todo esse tempo. Lembra que, desenvolvendo um pouco mais aqui, né, só antes da gente finalizar, mas lembra que toda a questão dos Estados Unidos poder fazer isso dentro de um escopo democrático legal, né, perante a lei,
foi ele rotular o Estado venezuelano como um Estado que auxilia o narcotráfico, né, no cartel dos Los Soles, se não me engano, alguma coisa assim, e isso abriu toda a porta legal para os Estados Unidos poder fazer isso, sem que internamente seja julgado como criminoso, né, ou ilegal. Então, muito pano para manga, estou extremamente ansioso, confesso que se eu tivesse com o meu setup tudo bonitinho aqui, eu até abrir a mão desse meu último dia de viagem para poder trazer isso para vocês, mas acredito que esse conteúdo até um pouco mais informal, um pouco mais tranquilo, para a gente começar bem aí o ano, é o melhor que a gente pode fazer mesmo, e quarta-feira a gente volta com o pé na porta, tá? Espero ver todos aqui, mais uma vez, joga para mim no comentário o que você acha disso tudo, se você acha se você é super a favor, se você é super contra, quero ver os contrapontos, peço que vocês, acima de qualquer coisa, lembrem-se que, cara, o ponto aqui é todo mundo tentar se ajudar, somos uma grande família, até famílias discordam entre si, e peço só que haja muito respeito, porque é um assunto extremamente polêmico, é um assunto que dá pano, dá muita brecha para a gente se desentender com as pessoas que a gente ama. Eu acho que no fim do dia não é sobre isso, né? Então, mais uma vez, ansiosíssimo para encontrar vocês, se Deus quiser nós vemos muitíssimo em breve. Um beijo no coração e até mais, família. Tamo junto, um beijo, queijo e fui!